Gurizada, coloquei 3 HDs agora. Os SSDs não consegui aproveitar nenhum de maneira fácil. Coloquei 2 HDs de 1 TB, 7200 rotações e um Barracuda da Seagate também de 2 TB. Então 1 TB, 1 TB e 2 TB. Coloquei o de 7200, claro, na primeira porta para ficar mais rápido. E aqui na parte de particionamento já deu certo o particionamento. Olha como é que tem que ficar. O particionamento ele tem que ficar assim, ó. Eu tirei todas as partições, excluí todas as partições e refiz. Mas a primeira que eu refaço é sempre a unidade 0, porque é onde vai ser instalado o sistema operacional. Vocês podem ver que a unidade 0 criou mais partições do que a unidade 1. Por quê? Olha só, a unidade 0 tem 1, 2, 3, 4 partições. A partição de recuperação do sistema, a partição do sistema propriamente dito, uma partição reservada e mais o primário. Aí no segundo HD, que é a unidade 1, como ele tem 1 TB só, ele criou a partição só dele. E o de 2 TB, como ele é muito grande, ele precisou reservar um pouco também. Então criou 2 partições, mas se não fosse de 2 TB, ele também ia criar uma partição. Então unidades secundárias criam geralmente uma partição. E a unidade primária cria mais partições, por causa da recuperação do sistema operacional, e uma parte para o sistema operacional trabalhar fica reservada só para ele. Então ele cria mais partições. Por isso, quando vocês vão fazer o reparticionamento, primeiro refaçam o reparticionamento da unidade 0 antes das outras. Senão vai embaralhar o negócio e não vai dar certo. Então, criei as partições, formatei, deu tudo certo sem erro. Então, 3 unidades de armazenamento eu já tenho garantidas. Depois eu vou ter que lutar para conseguir um SSD para colocar nesse cara aqui. Mas por enquanto, o Windows 10 vai dar para mim instalar nesse cara. Só que eu acho que amanhã eu já vou providenciar um SSD para ele, porque eu acho que vai ficar meio lento eu trabalhar no disco mecânico. Então eu vou tirar o particionamento aqui e vou colocar já um SSD. E esse cara eu vou colocar no disco 4. Então eu vou ficar com esses 3 HDs, mais um que vai ser meu SSD. Vou dar uma pausa agora. Quando voltar o sistema operacional já vai estar instalado. E eu vou mostrar o software que eu uso para ver a saúde e a velocidade das unidades para fechar essa máquina e terminar para poder levar ela lá para casa para editar vídeo. Beleza, então agora o teste das unidades de armazenamento. Eu fui fazendo um monte de troca até achar alguns que funcionem. Consegui um de 240 aqui que foi muito pouco usado. Olha aqui, 88 vezes ele ligou. O programa que eu uso é esse aqui, ó, Crystal Disk Info. E ele me diz se a unidade está saudável, quantos graus ela está, o modelo dela, quantas vezes ligou, quantas horas ele trabalhou. Ó, esse SSD trabalhou bem pouquinho. É um computador que veio de sucata e ele vem com SSD. Olha lá, o SSD novinho veio no computador de sucata. E de verdade isso, hein, gurizada? Então, aí as outras unidades, esses aqui são HDs. Esse é um de 1 TB. Ó, já ligou bem mais, ó, 2.900 vezes. 15.000 horas, trabalhou bastante. Esse aqui trabalhou 69.000 horas. Era um HD, a princípio, parece de servidor, porque ligou só 170 vezes, ele ficava bastante tempo ligado. Esse foi o que menos trabalhou, ó. Foi ligado mais vezes e trabalhou menos. Esse aqui devia ser de um usuário comum. Trabalhou só 3.000 horas e foi ligado 1.900 vezes. Foi o que mais foi ligado, assim, disparado. Ah, não. Esse aqui foi ligado 2.900 vezes. Mas estão bons os HDs. Estão aqui os HDs, o SSD e os 3 HDs. De 1 TB, de ponta cabeça ali, 2 TB e 1 TB. Agora eu vou usar o Crystal Disk Mark para ver a velocidade deles. Olha, gurizada, esse é o primeiro teste, é o teste na unidade de armazenamento de 1 TB. A primeira, aquela que tinha ligado 2.900 vezes. Agora eu vou esse é o Crystal Disk Mark. Agora eu vou trocar a unidade aqui, ó. Vou botar aquele que funcionou não sei quantas mil horas lá, 15.000 horas. E botei para fazer o teste. Agora é só aguardar, ele faz... Por que tem 4 testes? Porque ele faz com tamanhos diferentes de arquivos. E aí o tamanho diferente influencia. Quando tu passa arquivos pequenos, ele é mais rápido. Então ele tem o lado ali, read é a velocidade de leitura e write é a velocidade de escrita. Vamos ver lá, no primeiro teste ele já deu um pulo e tá
com o teste bem melhor do que os outros. Isso que eles são 7.200 rotações, né? Esse de 1 tera aqui, que foi o primeiro que eu fiz o teste, ele é 7.200 rotações. E esse aqui não diz nada. Ele é um barracuda, mas ele não fala se é 7.200 rotações ou não. Enquanto esse cara aqui é. Então, eu achei que esse cara aqui ia ficar perto dos 200 mega. Mas não foi o que aconteceu. Esse está perto dos 200 mega. Mas depois eu vou fazer um teste com aquele outro de 1 tera e vamos ver se é um desgaste no HD. Então o teste é assim. O primeiro teste que eu faço é com Crystal Disk Info, que ele está aqui, ó, para mim ver a saúde dele. Porque se ele disser para mim que está em estado de alerta, eu já nem continuo com ele, eu já tiro ele fora. Como ele disse que todas essas unidades de armazenamento estão saudáveis, então eu posso fazer o segundo teste, que é com aquele cara lá, que é o Crystal Disk Mark. E aí eu faço o teste de velocidade para ver se ele está lendo e gravando numa velocidade boa. Já teve HD que eu fui fazer o teste e ele estava com velocidade tipo de 15 mega, 30 mega, ali na primeira velocidade, onde eles dão a velocidade maior. Então, um HD desses, mesmo que marque como saudável, ele não pode ser aproveitado, porque a máquina vai ficar travando. Então, esse segundo teste é muito importante para ver se a máquina não vai ficar travando com vocês. Vocês viram no primeiro teste de leitura, o teste de escrita dá bem parecido. O teste de leitura ali deu 200 mega, ó, nos primeiros 2 testes. Esse aqui são com arquivos gigantes, por isso que a velocidade cai bastante. Tá bueno? É por isso que quando o Windows está gravando o arquivo, não sei se já aconteceu com vocês, podem até escrever no comentário se já aconteceu isso alguma vez com vocês. Quando eu estou fazendo geralmente backup do computador do cliente, copiando do HD dele para o meu HD, aquele tempo que o Windows dá, que vai demorar a cópia dos arquivos, aquele tempo nunca é real. Então ele vai dizer lá 15 minutos, daqui a pouco ele diz 10 horas. Que nem hoje, eu estava num cliente, fui copiar 5 GB de arquivo, só 5 GB eu fui copiar. E aí ele deu para mim que ia demorar 10 horas. Aí eu falei para o cliente, olha, tem algum problema na tua unidade de armazenamento, provavelmente, mas pode ser o Windows, que ele está calculando errado. Vamos esperar uma meia hora e ver. E aí daqui a pouco baixou para 15 minutos, subiu para meia hora de novo. Então ele fica oscilando por causa do tamanho dos arquivos. Ele faz o cálculo a partir do tamanho do arquivo que ele está copiando. Por isso que dá essa diferença tão grande aqui. Então ó, o teste está praticamente terminado. 200 MB no segundo HD, então o segundo HD está bom. Eu vou ter que escolher alguns HDs para usar nessa máquina, porque não vai caber todos. Olha aqui. Aqui eu tenho um lugar para colocar uma unidade de armazenamento, e aqui eu tenho um lugar para colocar mais uma unidade de armazenamento só. Eu vou poder ter 2 unidades de armazenamento só, não vou poder ter muita coisa não. Não cabe nesse gabinete, não tem onde eu colocar. Então, vai ter que ser isso, eu vou ter que escolher 2 unidades. Uma das unidades foi o SSD, e a outra unidade, tudo está indicando que eu vou escolher esse de 2 terabytes. Além dele ter mais espaço, ele está mais rápido. E esses de 1 tera vai ficar para uma outra máquina que eu vou montar no laboratório. Mas vou fazer o último teste lá só para vocês verem. E por último, eu vou fazer o teste no SSD para vocês verem a diferença de um HD para um SSD. Teste concluído no HD de 2 terabytes. Bueno, esse é o teste do último HD, o HD de 1 tera, de 7.200 rotações também. Ele também ficou ali exatamente no 123. Parece que até foi um teste igual ao primeiro, de 1 tera. Então agora eu vou fazer o teste no SSD e vamos ver qual é a diferença que vai dar. Então a gente tem 200 MB no de 2 tera e temos 123 no de 1 tera. Nos dois de 1 tera, né? Ele deu 123 MB tanto nesse de 1 tera quanto naquele outro que está de ponta cabeça ali. Não mudou. Só eu achei bem baixa a velocidade para o HD de 7.200 rotações. Esse cara aqui, eu achei que ia ser bem mais lento. Então, esse cara, a velocidade máxima dele, sendo 2,5 polegadas, apesar dele marcar aqui, ó, 6 GB, isso aqui é mentira. A velocidade máxima dele é 600 MB em SATA 3. Vamos lá ver quanto que ele está dando, ó. 537. Então ele passou dos 500 MB quase nos 600, né? Que é a velocidade máxima dele. Seria a velocidade máxima, né? Essa placa-mãe, ela não tem a conexão M2.
para colocar um M2 SATA, que seria mais rápido, ou um NVMe, que seria muitíssimo mais rápido. Infelizmente, essa placa-mãe não tem essa opção. É uma placa um pouco mais antiga, não tem essa opção, infelizmente. Eu até tentei colocar esse SSD, que está nessa placa PCI Express, tem um adaptadorzinho, mas o SSD está com defeito também, aí vem numa sucata, eu queria aproveitar, ele também está com defeito. Então, gurizada, é isso aí, tá? Testes de velocidade ali vocês viram, e para tamanhos grandes de arquivos, vocês viram que a diferença é grotesca, né? Enquanto os HDs estavam dando menos de 1 mega, olha que o SSD 172. É grotesca a diferença. E isso que esse SSD é o pior SSD que tem, que é o de 2,5 polegadas. Depois a gente tem o M2 SATA e o NVMe, que é o topzera das galáxias. Tá bom, gurizada? Então, testes de unidades de armazenamento, ok. Agora, o próximo vídeo vai ser finalizando a montagem e começando a configuração dele e testes. Depois disso eu vou fechar a máquina e tá pronta, mas vai ter mais um vídeo. Se está gostando do conteúdo, te inscreve, deixa o like se tu gostou até aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado aí a todos que assistiram, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau!